Sociais. Eu sou a Vera Lima, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, pessoal, nós vamos conversar hoje sobre uma área de pouco domínio, de pouco conhecimento público, porque a gente não escuta muito falar sobre direito migratório. Eu tenho uma formação nessa área também, sou bacharel em Direito, e posso dizer a vocês que quase nada a gente sabe a respeito desse direito. Estamos recebendo uma especialista no assunto, a doutora Silvana Felipeto. Ela é presidente da Comissão Especial de Direito Migratório, Refúgio e Apatridia da OAB Minas Gerais e é presidente da Comissão Especial de Direito Internacional e Migratório, Refúgio e Apatridia da OAB Barro Preto. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, bem-vinda. Eu que agradeço, Vera. E olha, vamos falar sobre o que é o direito migratório, para a gente começar a nossa prosa. O direito migratório é um conjunto de normas de direito público que regula toda a entrada, permanência e saída de cidadãos ou não de outras nacionalidades dentro do território brasileiro. Você está nessa área do direito há muitos anos? Há uns 10 anos. Então, você já viu muita coisa acontecendo nessa área do direito que pode trazer para a gente informações bastante úteis, né? Certamente. Eu te perguntaria, nesses 10 anos, né, em que você atua nessa área do direito migratório, o que está acontecendo agora, né, com o governo Donald Trump, de devolver, vamos dizer assim, repatriar, né, trabalhadores e cidadãos brasileiros dos Estados Unidos, é algo novo para você? Você já tinha visto algo parecido ou igual, enfim, ou não é uma novidade? Não, não é uma novidade. Embora a forma que hoje está sendo conduzida é que está gerando certos desafios para nós brasileiros que cuidamos do direito migratório. Todos nós sabemos que nos governos anteriores de Joe Biden e também do próprio Donald Trump, já havia Barack essas... Obama, né? Barack Obama também, já havia essas situações. Mas a forma que hoje está sendo conduzida é que nos leva a refletir se de fato estão cuidando dessa mobilidade de forma digna, como preceitua a nossa Constituição Federal. Sim, e nós temos a lei, né, de imigração brasileira, a 13.445 de 2017. É uma lei boa? Ela é uma lei que veio substituir o Estatuto do Estrangeiro. Essa palavra estrangeiro, ele tá muito presente na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988. Lá no seu artigo 5º, ela trata sobre a terminologia estrangeiros como aqueles migrantes atuais. Com essa nova lei de 2017, né, nós estamos falando aí de um caminho de 88 até 2017. A terminologia utilizada agora, técnica, é migrantes. E o que essa lei traz? Ela traz um avanço, porque ela coloca dentro do texto da lei questões humanitárias, que são tão importantes para ser trabalhadas à luz do direito migratório, porque nós estamos tutelando direitos daquelas pessoas que chegam no nosso país, que entram, permanecem, e dos nossos cidadãos que também saem do nosso país. E ela tem as suas premissas muito voltadas para a questão humanitária. Que ótimo. Então, ela está priorizando aí também a inclusão, né, a não discriminação, esse lado humano. Então, essa lei, se ela for cumprida à risca ou seguida, a gente não terá, ou pelo menos não teria, né, tantos absurdos como estamos vendo, né? As pessoas que estão vindo, que estão retornando ao país, chegando em situações assim calamitosas, né? Muitos denunciando perseguições, violações de direitos humanos, abandono forçado, enfim, eu queria até que a senhora nos comentasse aqui sobre o seu dia a dia. Eu imagino que muita denúncia está chegando até o seu conhecimento. Eu queria que você nos reportasse um pouquinho do que de fato tem acontecido. É importante ressaltar, Vera, que
o direito migratório, é um ramo do direito público. E por Sim. ser público, nós temos diversas normas hoje que são não só as brasileiras, mas também as internacionais. Nós podemos aqui dar um enfoque mais na lei brasileira e considerando que os cidadãos que estão chegando até nós são cidadãos brasileiros e que têm os seus direitos. Então, o que eu posso trazer de testemunho daquilo que chega para nós dentro da comissão? Desde agosto deste ano, de 2025, existiram, então, com várias ordens dos Estados Unidos para repatriar e deportar cidadãos brasileiros, não só os brasileiros, de outros também países do mundo, que estavam com status migratório desatualizado e aqueles que tentaram entrar de forma ilegal no país. Então, é importante até ressaltar essa Isso. diferença de repatriar e deportar, O que é, de porque fato, nós não cada estamos falando de pessoas que cometeram crimes. Esse é um primeiro ponto. Tá. Quando Os- são Pois não. aqueles que cometeram crime, fala-se deportar, Não, ou na não? verdade, é o seguinte: repatriar é aquela pessoa que chegou à entrada do país, dos Estados Unidos, e não conseguiu entrar. Então, esta pessoa ela é repatriada, ok? Ela nem chegou a Ela entrar. não entrou no Tá. país. É claro que ele estava tentando entrar de forma o quê? Ilegal. Ilegal, né? A grande maioria, sim. Os deportados também são pessoas que não cometeram crime. Então, essas pessoas estavam com seu status migratório, ou seja, o seu visto de trabalho, de estudo, de outros vistos que são temporários, Vencidos. vencidos, e aí eles decidiram ficar em solo americano. Então, nós estamos falando de duas classes Tá. que não são criminosas. Sim. Há aquelas que cometem crime. Essas, quando chegam no território brasileiro, como funciona? Chegando o avião, sai-se uma lista que eles chamam de manifesto. Neste manifesto, saem os nomes daquelas pessoas que estão vindo naquele voo repatriado ou com repatriados ou deportados. Essas que cometeram crime, que têm mandados no nosso país ou que têm mandados na Interpol, que é a polícia internacional, essas pessoas são conduzidas a uma área do aeroporto em que tem policiais, agentes federais que vão cuidar do que a gente chama desse acolhimento, ou seja, aquelas pessoas que vão ficar sobre a tutela, a custódia da polícia. Ou seja, essas pessoas, sim, são aquelas que cometeram crimes, mas estas é a minoria. É a Sim. minoria. Pois é, doutora, olha só, eu estava lendo uma informação na grande imprensa de que nos últimos 16 anos já foram mais de 5 milhões de pessoas ou deportadas ou repatriadas, enfim, você explicou para a gente o termo agora, a gente já viu que tem as duas condições, né, para o Brasil. E agora a gente está vendo que, com mais constância, né, parece que toda semana está chegando um avião lotado, é isso? Toda semana, exatamente na quarta-feira, por volta das 19h30, chega um voo da FAB. Como é que tem sido feito isso? Os Estados Unidos encaminham até Manaus, e Manaus, lá a FAB pega essas pessoas e trazem para Confins, porque Confins tem sido um aeroporto que tem a maioria de mineiros que estavam de forma irregular nos Estados Unidos, então eles estão trabalhando a logística, a grande maioria dentro do aeroporto de Confins, porque são mais mineiros. Porém, neste caso, eles montaram toda uma logística para recebimento dessas pessoas, viu, Vera? É um trabalho hercúleo que essas pessoas têm Imagino. feito para acolher de forma digna os nossos cidadãos brasileiros, que são pessoas que, lá na década de 1980, acreditaram no sonho americano e saíram do nosso país e foram para esse país acreditando que eles teriam um salto de vida, que seriam pessoas mais
felizes, né, estando num outro país, e o que a gente viu foi um duro golpe nessas Sim. pessoas. Foi um pesadelo, Um né? pesadelo que essas pessoas têm passado, Ô, viu? doutora Silvana, e as pessoas que vêm de lá, esses retornados, né, vamos dizer assim, porque eles, né, Isso. talvez o maior pecado delas tenha sido também, né, ter tido esse sonho, né, de mudar de vida, o que é perfeitamente entendível, né? Agora, elas estão vindo numa situação muito subhumana, né? A gente está vendo, assim, denúncias, as pessoas chegam desesperadas. E eu queria até que a senhora me contasse um pouquinho como é que tem sido isso, porque tem uma campanha, inclusive, né, que você está encabeçando, tentando, né, construir aí a muitas mãos, com as próprias comissões da OAB, com a sociedade civil, que é para ajudar essas pessoas. Parece que até a roupa do corpo, para elas, hoje é difícil ter. Sim, É isso? sim. O que nos foi passado, Vera, é que hoje, dentro desse contingente de algo em torno de 100 pessoas no máximo que têm chegado nos aviões, Mas toda semana? 83% Toda toda semana. semana desde agosto deste ano, Então, nós estamos falando de 400 pessoas, pelo menos, todo mês. todo mês. Vamos colocar aí uma média de umas 90 pessoas, de 90 a 100 pessoas que têm Em chegado cada voo. em cada voo. Porque a gente não tem esse acesso à lista Sim. antes deles entrarem em solo brasileiro. Então, cerca de 80, dessas 100, 90, 100, 83% são homens adultos, que eles chamam de desacompanhados, Uhum. que têm chegado. 17% mulheres e menos de 1% crianças. O que a gente observou como solicitação, inclusive, de representantes do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania? Eles nos disseram que essas pessoas chegam com a roupa do corpo e que eles Nossa. necessitam absurdamente do apoio da sociedade. E, infelizmente, até o momento, nenhuma entidade que está cooperando nesse trabalho tem feito esse trabalho. Então, nós, da OAB Barro Preto, OAB MG, OAB Lagoa Santa, temos feito essa campanha para que a gente possa arrecadar roupas masculinas em bom estado de conservação e higienizadas, que isso é muito importante. E nós estamos trabalhando muito também para conseguirmos uma lavanderia social para ajudar na higienização ou sanitização dessas roupas, que talvez uma entidade queira fazer a doação em grande quantidade. Se alguém que estiver nos ouvindo puder nos ajudar, donos de lavanderia ou pessoas que sejam das organizações Sim. sociais que queiram nos ajudar no caso da sanitização dessas roupas, será muito bem-vindo, porque nós temos um grande contingente. Porém, elas não estão próprias para uso, porque elas precisam ser Nós higienizadas. estamos falando, então, até de uma doação do Servas, talvez pudesse vir, né? Sim, sim, Tá. sim. Só para a gente finalizar, você estava falando também que essas pessoas, muitas mulheres estão chegando sem as suas crianças, sem os seus filhos. Eu gostaria de ter o seu relato a respeito disso, porque eu acho muito importante, até para a gente entender um pouco, porque a sociedade precisa se mobilizar também. Afinal de contas, alguém pode pensar assim, mas se eles foram atrás de um sonho, eu não tenho nada com isso. Mas eu acho que, no fundo, como co-irmãos, né, brasileiros, a gente pode se solidarizar com essas pessoas. Então, imagine uma mulher sendo separada ou uma mãe sendo separada de seu filho. Isso tem acontecido? Tem. Isso é algo que nos deixa muito sensibilizados. Inclusive, nós estamos tentando contato com os órgãos do governo para que a gente possa discutir uma possível cooperação internacional. Porque o que chega para nós são essas mães, algumas até em estados de saúde mental, assim, bem abaladas, e pensando nos filhos que ficaram. Essas crianças e esses adolescentes, se eles não têm
parentes nos Estados Unidos que estão regulares, essas crianças vão para abrigos. É mesmo? Vão para abrigos. E aí, imagina o duplo trauma para uma mãe e para um filho separado de uma mãe. Então, nós precisamos da sensibilidade, pensar, primeiro, não estigmatizar essas pessoas, como eu disse, foram atrás de um sonho. Sim. Mas essas pessoas não cometeram nenhum ato infracional dentro daquele país. Sim. E os homens também, imagino que muitos estão deixando seus filhos, né? Para eles Sim, também é uma situação complexa, sim, né? Afinal de contas, é um pai deixando o filho. Então, sim. vamos só reforçar essa campanha. Quem puder, pode entregar na UAB Barro Preto, na Rua Guajajaras, 1757, em Belo Horizonte, pessoal. A sua doação vai aquecer e ajudar essas pessoas no recomeço aqui no nosso país, no Brasil, né? Lembrando que são centenas de brasileiros que estão chegando dos Estados Unidos praticamente com a roupa do corpo. Aqui, através da Estúdio Solidária, da Ampara, nós também estamos fazendo a divulgação e pedindo ajuda. Nós temos um ponto de apoio aqui na Avenida Francisco Sales, 329. Podem entregar aqui também na OAB Barro Preto, no endereço que eu já falei. Doutora Silvana, para a gente finalizar, alguma consideração final? Hoje pela manhã nós tivemos mais um apoio para ponto de coleta, que também será lá no Barro Preto, na Rua Tenente Brito Melo, 210, edifício das Liberdades, que hoje é a sede da OAB Minas Gerais. E nós Ótimo. estamos buscando outras subseções que possam também acolher dentro do município de Belo Horizonte. Então, tá bom. Nós estamos falando aí de Barreiro, né? Da UAB Barreiro, Barreira, da UAB Venda Nova. Tem se muita gente para puderem nos ajudar, né? contribuir, seria Tá. imensa ajuda. E em relação ainda aí ao direito migratório, ao seu trabalho, você tem feito também interlocução com outros organismos, né? Que possam ajudar, enfim, Ministério Público, enfim. Sim, sim, nós temos feito um trabalho bem próximo da Secretaria Nacional de Justiça, que hoje ela está dentro do Ministério de Justiça e Segurança Pública do Governo Federal. Nós temos feito um trabalho também local, junto com a Câmara dos Vereadores, com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, vários órgãos que hoje podem tutelar o direito desse migrante que está no nosso território e que também são pessoas dignas e que necessitam de todo amparo e garantia dos direitos dessas pessoas. Tá certo. E essas pessoas, depois que elas chegam, que elas passam por elas passam por uma regularização aqui dentro, e, enfim, depois elas vão para suas famílias. É assim? Você está falando dos, Porque dos, é dos só para você explicar, é dos retornados? retornados, porque Pois não. eles estão indo para uma casa em Sete Lagoas? Não, veja bem, Como é que é é o isso? seguinte, Eles não essas vão direto para a pessoas, família, não. não, essas pessoas são vários perfis migratórios que a gente chama. Primeiras são aquelas que têm a família que está lá no aeroporto aguardando essa pessoa chegar. Essa está Essa resolvida. está resolvida. Tá. Aqueles que não têm família, que tem alguém que está esperando, o governo federal disponibilizou hotéis que deixam eles 2 dias para que eles possam fazer toda a logística de encaminhamento, de concessão de passagem terrestre, aquelas que têm dificuldade de mobilidade, passagem aérea para essas pessoas. Então, o perfil que chega a nós é todo tipo, né? Jovens, idosos já chegaram, enfim. E aqueles que não têm família e são idosos, por exemplo, essas pessoas, elas de livre e espontânea vontade, essas pessoas são também alocadas em instituições de longa permanência para idosos. Então, é um trabalho que hoje, dentro das organizações, dentro do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, através da Coordenadoria Geral, que hoje tem feito esse trabalho com pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, eles têm feito esse trabalho, essa estrutura, e também mobilizado organizações internacionais, por exemplo, a OIM, que é um braço da ONU. E hoje a OAB entra também para trazer essa contribuição aí ao trabalho muito bem estruturado e feito hoje pelo governo federal e as organizações internacionais.
Pois é, gente, conhecendo um pouco mais sobre o direito migratório, sobre a condição dos retornados dos Estados Unidos, né, precisando aí da nossa ajuda, da nossa solidariedade. E as informações chegaram aqui para a gente através da doutora Silvana Filipeto, advogada, especialista em direito migratório, presidenta da Comissão Especial de Direito Migratório, Refúgio e Apatridia da OAB Minas Gerais e da Comissão Especial de Direito Internacional e Migratório, Refúgio e Apatridia da OAB Barro Preto. Vamos continuar ligados nesse assunto e a gente traz mais novidade para vocês em breve. Eu sou a Vera Lima e foi um prazer contar com a sua presença aqui. E se você gostou e essa informação é importante, curta e compartilhe para a gente. Isso vai ser de grande valia. Um forte abraço.